Oi, gente, boa semana para vocês, né? Que a gente tenha uma semana abençoada, né? Que Deus ilumine os caminhos de vocês. Continue se dedicando já já, né? Tá bem pertinho da gente voltar às aulas presenciais. Quero ver todo mundo nas aulas presenciais, olha, nota 10. No nosso livro de redação, que é esse livro aqui de produção de texto, vocês vão colocar na página 82. O que é que temos na página 82? É o que nós vamos estudar nessa unidade. Nessa unidade aqui, nós vamos estudar sobre os relatos de memória. O que é um relato de memória? É você recordar coisas que aconteceram, né? No caso de vocês são muito crianças, então não tem tantas coisas para serem recordadas como os avós, né? Os avós têm muitas histórias a contar, a mamãe de vocês tem muitas histórias a contar, o papai, né? Enfim, na página 83, o que é que nós podemos falar, o que é que nós podemos trabalhar sobre relatos de memória? A fotografia, quando vocês pegam as fotografias, até vocês mesmos bebezinhos, né? Se vocês pegaram a fotografia, vocês dizem, eita, meu Deus, como eu era quando era pequenininho, quando era bebezinho. Então, isso é um relato de memória. Através dos registros de nascimento também é um relato de memória também, né? Então, através das histórias que os nossos avós contam, que a gente fica pensando, eita, meu Deus, era assim antigamente, nossa, como hoje em dia mesmo, né? Existe muita modernidade, as crianças, a maioria nem brincam muito com bonecas, antigamente as bonecas eram feitas de pano, as mães não tinham tanta condição de comprar as bonecas modernas que existem hoje, então antigamente eram bonecas de pano, carrinhos eram feitos de lata, então tudo isso faz parte dos relatos de memória. Na página 84, vamos escutar um pouquinho aí um relato, né? Na infância, as crianças passam horas brincando e com isso a diversão, ela é garantida. Então, o que é que eu sempre digo a vocês? Procurem um tempo para vocês brincarem também, é muito importante vocês brincarem, gente. Claro, tia, eu não posso brincar na rua, nós estamos na pandemia, mas dentro de casa, procurem algo, até mesmo com o celular de vocês. Eu tenho um celular e eu só faço jogar o dia todo. Isso deixa também você estressado, né? Procurem outros tipos de jogos, de brincadeiras. Quando o professor de educação física enviar o vídeo, procurem fazer realmente aqueles exercícios, porque é bom para a mente de vocês. Aí aqui abaixo tem um relato, olha, o texto a seguir é um relato de memória. Nele, um senhor chamado Ariosto, nascido em 1900 em São Paulo, conta quais eram os jogos preferidos da sua infância. Leia. Então nós vamos ler esse relato dele para a gente ver como era, né, na infância dele. O que é que ele fala aqui? Naquela época não existiam brinquedos. Penso que eles começaram a surgir só depois de 1910, 1911, mas vinham de fora. Eu fazia carrinhos com rodas de carretel de linha e nós brincávamos o dia todo, livremente. Nunca me machuquei porque a rua não tinha carros. Gostava do pica-pau. Era um pauzinho com ponta dos dois lados. A gente apostava. Quero ver se você bate o pica-pau. Até onde ele vai? A gente batia um outro pauzinho e o pica-pau dava volta e pulava longe. Ou então, com o diabolô, conhece? Ele tem um vãozinho no meio com carretel. A gente põe o diabolô no carretel e ele fica dançando na linha. E quando a gente joga assim, ele vai lá e volta. A criançada corria e jogava no meio da rua futebol com bola feito de meia. As meninas convidavam a gente para brincar de roda com elas e cantávamos. Passa três vezes, o último que ficar. Então, esse relato é o que ele está contando, seu Ariosto, ele conta como era antigamente, que hoje em dia mudou, né? Tá tudo muito diferente. As crianças não brincam mais, é difícil. Agora, na pandemia, não pode, na verdade, mas mesmo antes da pandemia, as crianças ficavam mais o tempo todo dentro de casa, não brincam, não se divertem, não querem mais jogar bola, é o tempo todo só sentado. Por isso que muitas crianças estão adoecendo, né? Por esse motivo. Na página 85 tem assim: Ariosto
iniciou esse trecho do relato afirmando: naquela época não existiam brinquedos. Letra A. A que tipo de brinquedos que ele estava se referindo? Vocês acham que é o quê? Que tipo de brinquedo? Dá pra gente responder aí, gente. Qual era o tipo de brinquedo que ele está falando? Sabe qual, gente, o brinquedo? São os brinquedos industrializados, né? Então, naquela época não existiam o quê? Na letra A, vocês podem colocar aí abaixo, tá certo? Brinquedos industrializados. O que é industrializados? Que são fabricados, né? Industrializados. Deixa eu apagar aqui. Industrializados. Letra B. Com o que ele brincava o dia todo? Então, o que é que ele fala? Ele brincava com o que o dia todo? E no texto do relato dele vem falando o que era. E lembra? Dá para responder aí abaixo, certo? Com carrinhos. Façam aí. Com carrinhos que ele mesmo fazia. Com carrinhos que ele mesmo fazia. C. Você acha que é possível uma criança se divertir sem brinquedos comprados? Aí uma resposta pessoal. Então, vocês acham, gente? Aí é pessoal. Alguns de vocês podem achar que sim, outros podem achar que não, e aí você vai justificar. Se você disser assim: eu acho que as crianças elas podem sim se divertir sem brinquedos industrializados. Aí você vai dizer por quê? Se você acha que não existe a possibilidade, não tem nem como acontecer de uma criança brincar, não ter um brinquedo industrializado, não tem como. Aí também você vai explicar o porquê, tá certo? É a resposta pessoal. No número 2, nós temos assim: de acordo com o relato, onde as crianças costumavam brincar, contorne a imagem que representa esse lugar. Então, as crianças, elas costumavam brincar onde? Na praça, de acordo com o relato. Ou na rua. Onde era? Na rua, né? E lá ele vem dizendo. Então, vocês vão circular essa partezinha aqui, olha. Rua. Terceiro. Em que trecho lemos que esse é o local onde as crianças costumavam brincar? Sublinho no relato. Então, vocês vão lá para o relato, que é da página 84. Eu vou mostrar aqui a vocês. Vou mostrar bem o local que está, olha. Vocês vão sublinhar e passar um traço. Onde tem assim, olha. Nunca me machuquei, pois na rua não tinha carros. Então, lá na página 84, vocês irão circular onde tem essa partezinha aí, olhe, que está aqui, olhe. Tá vendo? Viram aí? Nunca me machuquei porque na rua não tinham carros. Então, essa partezinha aqui vocês vão circular. Número 4 tem assim: releia o trecho a seguir. Penso que eles começaram a surgir só depois de 1910, 1911, mas vinham de fora. A que palavra em destaque no trecho acima ele faz referência? Então, quando ele fala assim, penso que eles começaram a surgir só depois de 1910, 1911. Eles quem? De que é que ele está falando aí? Quem surgir? Quem acertou, quem falou brinquedos. Então, ele acha que os brinquedos industrializados começaram a surgir nessa época, certo? Ele fala dos brinquedos, exatamente. Vamos fazer vai direitinho? Vamos para a página 86. Na página 86, vem falando assim: Ariosto descreve um jogo com que as crianças costumavam brincar na infância, o diabolô.
Qual das imagens a seguir se refere a ele? Marque um X. Então, o diabolo, que ele fala, é esse brinquedinho aqui, ó. Então, vocês vão marcar um X nesse brinquedinho aqui, que com certeza vocês não conhecem, né? Marca um X nessa parte daí. Abaixo tem assim, o relato de memória. Nos relatos de memória, a pessoa relata o quê? Nos relatos de memória, a pessoa que relata, que está falando, ela participa dos fatos ou ela não participa dos fatos. Então, em um relato de memória, exemplo, eu vou falar sobre algo que aconteceu. Então, eu participei desse momento ou eu não participei, no caso dele. Ele estava lá, ele participou, sim, né? Sim, então vocês vão marcar onde tem participa dos fatos, porque se ele falou como ele brincava, então ele está falando da história dele. Número 2. Sublinhe no trecho a seguir as palavras que confirmam a sua resposta da atividade anterior. Então, como que eu sei que Ariosto está falando que a história é dele? Como que eu sei? Através de quais palavras? Aqui nesse trecho vem a resposta. Ele diz assim, olha, eu fazia carrinhos com rodas de carretel de linha e nós brincávamos o dia todo, livremente. Nunca me machuquei, porque a rua não tinha carros. Então, quando ele fala eu, quer dizer que ele participou, ele estava nessa história. Então, vocês vão passar um tracinho aí onde tem eu, onde tem nós e onde tem me. Essas 3 palavrinhas aí. Que aí é onde explica, né, onde realmente fala que ele participou desse relato de memória, tá certo? Então, nossa aula de redação vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula, né, que já é a aula de matemática, ó. Um beijão pra vocês. Caprichem na letra, viu?